Então vamos ler, versículo 1. Diz o seguinte, Josué capítulo 3, versículo 1. Levantando-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto, vosso Deus, do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes o quê? Antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de quem? De vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, ouve a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e aos que desciam do mar das campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em quê? Em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em quê? Em seco também, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Que história magnífica, né? Aqui nós temos vários trechos que nós podemos usar de Josué. Você vê que desde lá do início, nós sabemos da história do povo saindo da terra prometida, saindo do Egito, em busca da terra prometida, a terra que manava o quê? Leite e mel, né? Uma terra boa. Mas você lembra que eles passaram o Mar Vermelho, a seco também, foram andando no deserto. Aconteceu o que aconteceu, ficaram 40 anos. 40 anos no deserto. Todas as pessoas que tinham a idade avançada não entraram na terra. Por quê? Ali ficaram 40 anos. E a nova geração surgiu. E a nova geração veio querendo conquistar. E Josué era o seu líder. Moisés morre. E como é que fica Josué? Vocês lembram? Tem um versículo que vocês conhecem muito. Lá de Josué, capítulo 1. Vocês lembram?
Josué, ser forte, corajoso, levanta que eu estou contigo, porque Josué ficou o quê? Com medo, né? Receoso, porque a missão era grande. A missão não era fácil. A missão de você continuar um legado de um profeta de Deus, de um homem de Deus como Moisés, não era uma missão fácil. E Josué, mesmo ali estando sempre com Moisés, vendo aquelas situações acontecerem, mas Josué que sabia que não era fácil. Até que ele se levantou, você vê que lá no versículo 1 ele já diz que ele se levantou-se por Josué de madrugada. Então Josué começou ali a enfrentar aquela situação. Porque se você não enfrentar, nós não enfrentamos a situação, nós não enfrentamos nossos medos, nós vamos ficar parados. Você vê que o povo estava parado, esperando o quê? Esperando algum movimento. Esperando que alguém dissesse o que deviam fazer. Por quê? Eles estavam quietos. Não tinha rumo, não tinha para onde ir. Você vê que ele fala, olha, a arca do Senhor passar diante de vós, você segue ela porque ela vai te mostrar o caminho. Porque é um caminho que você jamais andou. Você acha que mesmo que uma pessoa em sã consciência iria atravessar o Jordão? Você vê que ele fala que na época de cega, a época de cega é a época da colheita, a época que o rio está cheio. Então estava cheio o rio, vou atravessar o rio para quê? Vou nadar, o rio está agitado, para que eu vou fazer isso? As pessoas iam procurar esse caminho? Creio eu que não, né? Jamais, porque era o caminho mais difícil na teoria dos homens. Então ele fala, olha, um caminho que você jamais andou. Às vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos parados porque Deus já mandou e nós irmos por um caminho, mas ao nosso olhar humano, o caminho é muito complicado, o caminho é muito difícil. Você olha para o lado, olha para o outro e fala assim, não é possível que é isso. Não é possível que eu tenha que andar por esses caminhos aqui, porque olha o que tem ali na frente. Você lembra que ele fala aqui? Ó, no versículo 10, que ele fala, olha, nós passaremos adiante dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, de todos eles. Nós iremos conquistar aquilo que é nosso. Olha o tanto de situações que esperavam o povo de Deus. Mas se ele ficasse lá lamentando, você conhece o final da história, que conquistaram, eles iriam chegar a algum lugar? Eles iriam chegar a algum certo ponto? Porque até então, eles estavam onde? Nas suas tendas, quietos. Estavam lá parados, esperando a vida passar, esperando que alguém chegasse e puxasse eles. Às vezes nós estamos assim, parados, estagnados, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós não vemos saída, nós estamos ali quietos. E perguntando para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Sendo que Deus já mandou o que você tem que fazer, mas você não faz por quê? Faltou a fé, a coragem, a decisão de chegar e fazer. Nós estamos assim às vezes. Deus nos dá um recado, Deus nos dá uma saída, mas nós olhamos o tamanho da dificuldade e nós voltamos. Nós olhamos o tamanho daquilo que nós teremos que passar e voltamos. Você imagina Abraão sair de sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele nem sabia o que era que ele tinha pela frente? Quantos aqui tinham coragem de fazer isso? Você pode levantar sua mão e achar que tem coragem, mas quando é com você, coisa é diferente, né? Porque você já sabe que o final de Abraão foi um final feliz. Quando nós não sabemos se dará certo ou não, nós ficamos receosos, porque a nossa confiança não está naquele que nos enviou, está nas nossas convicções, nas circunstâncias. Nós olhamos para as nossas circunstâncias e nós vemos, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Pegar toda a minha família, sair da casa do meu pai, sair de tudo, para uma terra que Deus há de me mostrar. Isso é coisa da minha cabeça, né? Deus não falou nada disso não, né? Isso aqui eu estou ouvindo vozes. Porque nós somos assim. Quando nós não vemos, nós não achamos uma saída fácil, nosso coração já começa a tremer, né? Não é possível que é isso, Senhor. Não é possível que o Senhor está fazendo isso. É isso mesmo que o Senhor quer? Eu vou orar a Deus, né? Vou fazer um jejum de 7 dias para Deus confirmar no meu coração, né? Eu vou pedir uma confirmação do céu, porque não é possível que Deus está mandando isso para eu fazer.
Se Deus te mandou, se Deus tem falado com você certa coisa para você fazer, e você acha que você não é capaz, que a sua situação, você acha que você não vai conseguir, só tem uma coisa para te falar: é Deus, o próprio Deus, que te capacita. Você não pode querer achar que você está pequeno, que você está frágil, mas se você se levantar, se você propor no seu coração e falar assim: eu vou seguir o que Deus diz, o próprio Deus te capacita, o próprio Deus te coloca para cima. Você vê que quando Josué decidiu, depois de muito choro, de muita angústia, Moisés morreu, o que eu faço agora? Não tem situação para eu andar, não tem situação para eu ir. Senhor, o que eu vou fazer? Esse povo não vai me querer como líder deles. Você vê que ele fala aqui, ó, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante o quem? Os olhos de todo Israel. Josué era desacreditado pelo povo. Josué se perguntar: mas Senhor, será que vai ser eu mesmo? Esse povo não vai confiar em mim? E Deus está falando o quê? Calma, que é comigo. Porque nós estamos assim, às vezes, nós queremos nós mesmos convencer todo mundo, nós mesmos queremos fazer, achando que é a nossa capacidade, mas é quem? É Deus que faz. Deus só quer que você se levante e esteja à disposição. Se nós estamos deitados, chorando em tendas, não vai adiantar de nada. Mas quando nós levantamos, Deus fala assim: olha, Ele está querendo, ela está querendo. Olha a Maria, o João, o Ricardo, está querendo. A Ana está querendo se levantar, olha lá como é que ela está. Porque se nós ficamos prostrados nós vamos continuar. Prostrado nós vamos continuar na nossa vida. Mas quando você decide se levantar, ali Deus coloca sobre você a unção dEle, a bênção dEle. Para nós irmos mais além. Nós estamos às vezes olhando para nossos olhos carnais, olhando situações que talvez para nós não fazem sentido, olhando situações que às vezes você vê, era a época que o Jordão estava mais cheio, a época da colheita. Você vê que Deus fala aí na época mais, na seca, né? O rio está mais raso, o rio está mais sequinho. Vai ser difícil? Vai, mas também está mais seco, né? Mas Deus fala: não, vamos na época da seca, a época da colheita, a época que o rio está transbordando. Tanto que os sacerdotes chegaram lá, colocaram, que tiveram que molhar a planta dos seus pés. Olha só como é que Deus faz as coisas. Porque já estava transbordando o rio. Mas você fala assim: mas por que Deus faz essas coisas, né? Não seria mais fácil na seca? Não seria mais fácil em outro tempo? Para que na época mais cheia? Porque é assim que Deus faz, é para todo mundo ver o milagre acontecendo. E Deus quer fazer um milagre na sua vida também, mesmo que sejam tempos que você fala assim: mas não é possível que vai acontecer agora. Você vê às vezes muitas pessoas que estavam no seu pior momento, as coisas acontecendo de tal maneira que ela falava, não sabia de onde ter saída, porque ela olhava e só via caos. Mas Deus superabundou a sua graça em meio ao caos e trouxe alegria. Porque Deus trabalha assim. Deus trabalha quando os seus olhos dizem uma coisa que você não vai conseguir, que as coisas são muito difíceis para você, que as coisas talvez para você não fazem mais sentido. É aí que Deus trabalha. Quando você olha e coloca a sua esperança unicamente em quem? No Senhor. Quando você confia no Senhor, confia na força do poder de Deus, é aí que Deus trabalha. É aí que Deus vai mudar a sua história. É aí que Deus vai mudar a sua vida. Quando nós confiamos no Todo-Poderoso. Em meio às circunstâncias, em meio a decisões, é ali que Deus está. Não importa o desafio, não importa aquilo que você acha que você não vai conseguir. Quando Deus está ao seu lado, nada pode te parar. Mas você tem que se levantar. Você tem que acreditar, você tem que crer que Deus está com você e que Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Você vê que Ele fala aqui, ó, você não conhece. Levanta, porque o caminho, olha, no versículo 4, que Ele fala: para que sabais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Talvez você está precisando de uma coisa. Talvez você está precisando que a sua família seja transformada.
Talvez está precisando de uma transformação para si mesmo, de algo que você quer abandonar, largar. Você está precisando crescer espiritualmente, algo que você tanto almeja. Talvez é um caminho que você jamais andou para você conquistar essa coisa, essa situação. Talvez é um caminho que você jamais se deparou com ele, que você vai ter que passar para conseguir aquilo que você tanto quer. Aquilo que você tanto quer para sua família, aquilo que você tanto quer para você espiritualmente. Aquilo que você tanto quer, que deseja, porque sua vida talvez está indo de mal a pior. É tristeza atrás de tristeza, situação atrás de situação. É um caminho que talvez você nunca andou. Que você vai olhar e vai sentir medo de andar por ele. Porque nós não gostamos do desconhecido, né? Você tem um caminho que você vai para sua casa sempre? Tem? Você que ainda mais que anda de carro, moto, por aí, você tem sempre um caminho que você faz para sua casa. Talvez você tenha outro caminho, mas você acostumou tanto com aquele caminho que você só vai por ele, né? É só quando está com o dicionário que você muda de caminho. Você não gosta de mudar de caminho, porque você gosta de andar sempre do mesmo jeito. Aí Deus fala que não, vai ser de outro jeito, outro caminho. Um caminho que você jamais foi, um caminho que você jamais andou. Que coisa interessante, hein? Deus veio para mudar paradigmas na sua vida. Deus veio para mudar situações na sua vida. Deus veio para mudar a sua vida. Porque quando nós confiamos nele, nós colocamos nossa vida na mão de Deus, não é mais o que a gente quer. Não é mais o que você quer fazer. É o que Deus tem para você. É o que Deus quer para você. Por mais que sejam caminhos que você jamais andou, mas siga o caminho que Deus tem para você, que Deus quer para você. Porque ali vai ser caminho de bênção. Ali será caminho de restauração. O povo precisava passar pelo Jordão para chegar a Jericó. Senão eles não iam conquistar nada. Os povos ali estavam ali na terra que eles tanto almejavam, tanto queriam. Eles não iam conquistar nada, iam ficar presos, parados, trancados em suas tendas. Mas Deus tinha algo a mais. Fale para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus tem algo a mais para você. Fala com fé, Deus tem algo a mais para você. Deus quer ver você vencendo. É isso que Deus quer de nós. E ele fala, olha, quando passar a arca do concerto, a arca da aliança, os sacerdotes andando, siga, não muito perto, mas pode seguir, porque ele vai te mostrar o caminho. E Deus mostra o caminho. Você vai andando, até que chegou numa situação, no Jordão, rio cheio, época da colheita, rio transbordando, uma situação inimaginável para se passar. E até ele fala, olha, Josué, avisa os sacerdotes, para eles irem adiante, até encostar o pé na água, até onde o rio está transbordando. Então, você vê que Deus fala com eles o quê? Continue andando. Mas você está vendo o problema logo em seguida, não é possível que a gente estava vendo aquele rio Jordão, né? Você fala assim, mas eu estou indo no caminho do rio. O que Deus está querendo com isso? Mas muitas pessoas ali, dos jovens, que eram crianças na época, tinham visto o mar se abrir. Tinham visto as coisas acontecerem no deserto, o fogo, a nuvem, estava todo mundo vendo os milagres de Deus. Mas mesmo assim, quando nós olhamos a situação, nosso coração faz o quê? Às vezes treme, né? Deus pode ter feito maravilha na sua vida já através de você. Mas quando chega uma situação que você fala assim, nossa, mas outro problema. Talvez você tenha até enfrentado problemas maiores e vencido. Mas às vezes você fala assim, mas um problema, mais um, meu Deus do céu. Mais um problema, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir vencer isso. Oh meu Deus, mas por que de novo? Deus está querendo te ensinar a depender dEle. Deus está querendo te ensinar que quando você é dependente dEle, não existe problema, situação. Você vê que os sacerdotes colocam o pé, quando eles colocam e molham o pé, o que acontece? O rio se abre, né? De um lado para o outro, o rio fica seco. Mas primeiro eles precisaram tocar o pé no Rio Jordão. Se eles não encostassem o pé na borda do rio, ele iria se abrir? Não, né? Mas você imagina, você querendo caminhar, querendo andar, você olha um obstáculo, você vai continuar andando?
Não, né? Porque a nossa maior maneira é quando você vê uma situação difícil, complicada, ela está aqui. Você na hora vira para o outro lado e vai para o outro lado mais fácil. Nós queremos enfrentar desafios? A maioria das vezes não. Quando nós vemos de longe que a situação está vindo, nós já pulamos fora. Falamos, não, isso não é para mim não. Mas se você enfrentar aquela situação, Deus tem algo maravilhoso para você. A sua vida será transformada, a sua vida será mudada. Mas você fala assim, não, mas aquele problema é um grande problema, eu não quero enfrentar aquilo lá não. Eu não quero ter que passar por isso. Eu não quero ter outro problema na minha vida, eu não quero. É por isso que às vezes nós estamos somente o quê? Igual o povo. Nós estamos nas nossas tendas, quietos, sentados, deitados, esperando um agir de Deus. Mas nós mesmos estamos deitados, parados. Sendo que Deus está mandando você se levantar, mandando você ir, mandando você caminhar. Porque quando eles tocaram no rio, ao pé na borda do rio, o rio se abriu. O rio Jordão, na época da colheita, no rio cheio, ele se abriu. Quando Deus está com você, as portas se abrem. Se tinha alguma porta fechada, as portas se abrem. Se tinha alguma situação complicada, as coisas ficam mais fáceis. Porque quando você coloca Deus no seu coração, na sua vida, é Ele que te guia, Ele que te mostra o caminho. Lembra aqui que eu falei? É um caminho que você jamais andou. Um caminho que você jamais passou. Um caminho que talvez você jamais percorreu. Esse é o caminho de Deus. Porque quando você não vê saída, Deus te mostra ela. É por isso que é um caminho que você jamais percorreu. Porque na teoria o Rio Jordão não era uma saída. O Rio Jordão não é uma dificuldade, um obstáculo. Que para você passar, imagina, carregando a arca do Senhor nas costas, os sacerdotes iam passar por aquele rio como? Me explica. Teria como? Na época da cheia ainda? O rio cheio. Como é que passa? Mas eles acreditavam em quê? Que o Senhor ia fazer um milagre. Se nós acreditamos que o Senhor pode fazer um milagre na nossa vida é diferente. Se nós cremos que o Todo-Poderoso pode mudar a nossa situação, assim nós teremos a nossa vida mudada. Quer ver uma coisa interessante? Abre lá em Marcos capítulo 5. Abre aí sua Bíblia. Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 35. Abra aí. Marcos 5, 35. Já acharam? Estão rápido mesmo hoje, hein? Parabéns. Aqui nós temos a situação de Jairo, a filha de Jairo. Você lembra dessa história? Jairo vai ao encontro de Jesus, precisando de um milagre. Jairo precisava resolver uma situação na sua vida. Jairo estava desesperado. Imagina você, um filho seu doente, que talvez para muitos não tem saída. Mas Jairo vai correndo para Jesus, precisando falar, Jesus, eu preciso de um milagre. Não é assim que ele fala? E Jesus vai resolver o problema dele. Jesus vai até ele, vai acompanhar ele até a sua casa. Mas ali acontece toda aquela história da mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus estava ali no meio da multidão, a mulher passou e tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. É mediante essa história. Jairo convida ele para ir até a sua casa para fazer um milagre, porque ele precisava de um milagre na vida dele, na vida da filha dele. E naquela situação toda da multidão cercando Jesus, acontece a situação do fluxo de sangue. Mas depois, indo ao caminho de Jairo, chega uma pessoa, e versículo 35 diz o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha o quê? Está morta. Para que enfadas mais o quê? O mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, o que ele disse? Não o quê? Crê o quê? Somente. Agora você imagina,
você recebeu uma situação dessa, e ele fala, não temas, crê somente. Você imagina aquele povo nas suas tendas, nós acabamos de ler. Josué fala, nós vamos passar, a Arca da Aliança vai passar com vocês, nós vamos atravessar o Rio Jordão, na época da cheia, nós vamos atravessar e Deus vai dar a vitória. O que o povo, você acha que o povo falou? Não é possível. Aí nós temos a mesma história aqui, não temas. Crê o quê? Crê somente. Porque a situação era tão incabível como essa. A sua filha está morta, Jairo. Por que você está aí enchendo o mestre ainda, está falando com o mestre ainda? Para que você está procurando Jesus? Já morreu, já está morta. Você vê que ela estava na casa do Jairo, veio uns principais da sinagoga para poder falar, para poder procurar onde que Jairo estava, falar, chega, não precisa procurar mais não. Já chegou o problema nessa situação, não chegou? Chegou. Mas o que Jesus está falando? Não temas, crê somente. É assim que nós temos que viver a nossa vida. Quando você vier ver o problema, você fala assim, não vou ter medo desse problema. Eu estou confiando, estou crendo no meu Deus, o Todo-Poderoso. Ele que está falando, não temas, crê somente. Vai chegar situações na sua vida que você não vai ter outra escolha. Você vai ter somente que acreditar que Deus pode fazer uma mudança. Você vai ter que pelo menos só acreditar que Deus vai fazer algo por você. Porque senão não vai ter saída. Porque se você olhar com seus olhos carnais, nossos olhos carnais, nós vamos olhar e não vamos ver saída alguma. Aos olhos carnais, qual era a saída de Jairo? Tinha alguma? Não tinha, né? Já morreu. Veio uma pessoa e falou, um dos principais da sinagoga, já morreu, já foi. Para aquilo que você foi pedir ajuda, já não precisa mais. Já não precisa mais falar com Deus, por quê? Já foi. Essa batalha você perdeu. Essa batalha você não vai ganhar, porque já acabou. Já foi decretado a morte na sua família. Mas Jesus está dizendo o quê? Não temas, crê somente. Talvez na sua família foi decretado morte já. Talvez na sua casa foi decretado morte. Eu não estou falando morte física, morte espiritual. Talvez já chegaram e falaram assim, sua família nunca vai ser da igreja. Os seus nunca vão participar junto com você. Os seus nunca vão ir na igreja junto com você. Foi decretado morte. Talvez chegaram nos principais da sinagoga, chegou lá e falou, você não vai, eles não vão te acompanhar jamais na igreja. Eles estão mortos espiritualmente, a vida deles vai ser sempre isso aqui. Só tenho para te falar uma coisa hoje. Não temas, crê somente. Se Deus falou que era você e sua casa, não temas, crê somente. Porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai te colocar em lugares que você jamais imaginou. Deus vai trazer os seus familiares junto com você. Não temas, crê somente. Quando as situações ficarem difíceis, impossíveis de acontecer, você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída, não temas, crê somente. A nossa vida é assim. A nossa fé, e para nós encerrarmos, 1 João fala o seguinte, 1 João, capítulo 5, versículo 4, coloca na tela. O que diz aí? Leio em voz alta, bem bonito. Vamos ler novamente. Porque todo que é nascido de quem? Vence o quê? Vence o mundo. E esta é o quê? Que vence o mundo é o quê? A nossa fé vence o mundo. É a vossa fé, a nossa fé, que vai nos dizer até onde nós vamos chegar. Porque o mundo diz umas coisas, né? O mundo fala coisas, recita coisas, o mundo mostra situações, mas o que diz respeito ao mundo é o quê? A vossa fé. Se a nossa fé está firmada em Deus,
O mundo pode falar qualquer coisa. O mundo pode falar que morreu, já não presta mais. O mundo pode falar o que ele quiser, mas o que a nossa fé diz? Não temas, crê somente. Você vê que Jesus vai até a filha de Jairo, e ele entra somente com aquelas pessoas que estavam com a mesma fé dele. Pessoas que acreditavam que a menina ficaria bem. E Jesus fala, ela está somente dormindo, levanta. E ela começa a levantar e andar. As pessoas acreditavam que estava morta. O choro de habitar naquele lugar. Mas Deus tinha um lado melhor para falar, para fazer. Deus tinha uma situação melhor. Não temas, crê somente. Quando não há saída, não há mais, se você olha assim, não vê mais nada. Crê somente, porque é a nossa fé que vence. A nossa fé que vence os olhos do mundo. É a nossa fé que vence as situações que o mundo nos propõe. Dificuldades, desânimo, incertezas, circunstâncias difíceis, complicadas. Mas quando nós temos a fé, nós cremos no Deus, no nosso Senhor, nós não tememos o medo. O medo não nos aflige, mas nós acreditamos que Deus pode fazer e pode vencer. É isso que ele está dizendo. A nossa fé vence os olhos do mundo. A nossa fé vence os nossos olhos carnais. É a nossa fé. Você é nascido de Deus? Você é? Então você vence o mundo. Creia somente. Creia, levanta, anda, pega a sua muleta e não desanima mais. Joga a muleta de fora. Não anda mais pelas circunstâncias, anda com o poder de Deus. Quando nós vemos aquele aleijado que estava lá, na porta do templo, com suas muletas, o que Pedro fala para ele? Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele largou as muletas para lá, saiu andando. Por quê? É não temer, é ter a fé em Deus. Não deixe que as coisas, as circunstâncias te abalam, mas tenha fé em Deus, que Ele vai te dar a vitória. Amém?